Olá! Saúde integral do homem e os principais tipos de câncer que atingem essa população é o assunto do Vitalidade que começa agora. Recebemos virtualmente aqui no estúdio da TV Câmara o cirurgião geral e oncológico Carlos Antonello. O médico também nos apresentará o e-book de sua autoria, lançado recentemente, que é fruto de sua dissertação de mestrado, Entendendo o Câncer Coloretal. Tudo bem, doutor Antonello? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Vitalidade. Hoje vamos conversar de forma remota, virtual, né? Olá, para mim sempre é uma satisfação poder estar falando um pouquinho sobre prevenção, sobre câncer, e espero estar contribuindo aí para a nossa audiência. Doutor, nós temos a Lei Estadual número 14.044 de 2012, que institui a segunda semana do mês de agosto como a Semana Estadual da Saúde Integral do Homem, né? Por esse motivo, a gente tem trazido alguns profissionais da área da saúde, já conversamos com o endocrinologista Dr. Matheus dos Reis, né? Que nos trouxe bastante informações sobre andropausa, diabetes e outras questões relacionadas, então, à saúde do homem. E hoje, o senhor, como médico oncologista, né, e também cirurgião geral, gostaria que nos explicasse a importância, então, dos homens também se preocuparem com a sua saúde, né, assim como as mulheres, que são mais acostumadas a fazerem anualmente os seus exames, os seus check-ups, e que importância tem discutirmos, então, esse tema agora, em agosto, e também a gente volta a falar bastante da saúde do homem no mês de novembro, em relação à diabetes e principalmente ao câncer de próstata. Infelizmente, por uma questão cultural, os homens aqui da nossa região, do nosso estado, apresentam essa dificuldade quanto ao cuidado da saúde. Nós percebemos que a parcela de homens que procura uma consulta médica em questões de prevenção é muito baixa. A grande maioria dos homens procura um atendimento médico quando apresenta já uma doença que causa muito desconforto, que causa já um sofrimento. É nesse momento que a grande maioria dos homens procura o médico. Nós temos bem estabelecido quanto aos homens a questão do tumor de próstata, neoplasia maligna de próstata. Então, a grande parcela dos homens que procura o médico por uma questão de prevenção quanto aos tumores se deve à busca pela investigação da neoplasia de próstata. No entanto, nós sabemos que existem muitas outras neoplasias muito frequentes em nosso meio, que também precisam ser dada uma atenção especial. E, infelizmente, ainda nós carecemos dessa atenção. O homem, geralmente, ele procura o atendimento médico quando ele é direcionado por algum membro da família, ou sua esposa, ou filhos, mas a livre iniciativa ainda é baixa. E nós vemos que isso é uma questão cultural. Recentemente, a Secretaria de Saúde do Estado, há cerca de 4, 5 anos, fez uma pesquisa onde mostrava que menos de 40% dos homens do nosso estado realizavam prevenção. Dados semelhantes a gente pode ver em homens um trabalho alemão tem que, na Alemanha, cerca de 95% dos homens realizam prevenção. Então, às vezes, a gente acredita, o homem não se cuida com a saúde. Não, mas é uma questão cultural, uma questão educacional, que deve surgir já desde o início do ensino nas escolas, tem que se perpetuar na família, e é muito importante nós tocarmos nessa tecla, porque nós percebemos que o diagnóstico do câncer no homem, ainda nós encontramos muito diagnóstico em doenças avançadas, e a gente tem muito como atuar na forma de prevenção e principalmente com a informação. Se falando em câncer, todas as vezes que você esteve presente aqui no nosso programa, falou justamente disso, né? Da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Doutor, quais são os cânceres que costumam atingir mais a população masculina? Claro, a gente sabe do câncer de próstata, mas além dele, testículos, tireoide, o próprio colo retal, que é o assunto do seu livro. Sim. Nós temos, a gente sabe, o câncer mais incidente na população em geral e também podemos levar em consideração nos homens, é o câncer de pele. Nós temos o câncer de pele não melanoma.
que ainda nós nos deparamos com situações assim que são inacreditáveis. Recentemente me procurou um paciente no consultório, ele apresentava um câncer de pele no nariz e o nariz dele praticamente tinha sumido, porque o câncer praticamente fez uma lesão tão extensa assim. E eu perguntava, por que demorou tanto tempo, né? Ele era uma feridinha, eu achava que era pelo óculos, foi deixando. Então, a gente se depara ainda com situações extremas. O câncer de pele é muito frequente, mas também um câncer que está muito presente no nosso meio, principalmente pela nossa questão de hábitos, cultura, alimentação, é o câncer coloretal. O câncer coloretal, a nossa equipe aqui em Novo Hamburgo, é um dos cânceres que nós mais operamos, devido à alta incidência dessa neoplasia. O câncer coloretal, países de primeiro mundo já têm conseguido aumentar a sobrevida global dessa neoplasia, instituindo exame de prevenção como a colonoscopia. Para todos os homens e todas as famílias que nos assistem, todas as pessoas, independente dos sintomas, após os 50 anos, devem realizar uma colonoscopia. Independente, eu não tenho problema nenhum, meu intestino funciona bem. Após os 50 anos, é fundamental a realização de uma colonoscopia. A colonoscopia, apesar de nós termos, infelizmente, muitos mitos, é um exame muito tranquilo, onde o médico, o endoscopista, ele coloca o colonoscópio e já remove todas as lesões pré-neoplásicas, os adenomas. Esses adenomas, muitos deles, podem desenvolver um câncer no período de 5 a 10 anos. E o colonoscopista consegue remover esses adenomas. E removendo esses adenomas, consegue evitar o surgimento de um câncer no futuro. Nos Estados Unidos, onde a gente tem uma casuística bem forte, tem um sistema epidemiológico de câncer bem rígido, mostra que a população, principalmente a população acima dos 60 anos, conseguiu diminuir a incidência do câncer cerca de 1% ao ano do câncer coloretal. Isso é um dado muito relevante, que a gente não tem essa estimativa aqui no nosso país, mas a gente sabe que a incidência é muito elevada e ele pode ser reduzido dessa forma, que é uma prevenção secundária com a realização da colonoscopia. Mas é fundamental também nós falarmos dos fatores de risco. O que leva à formação do câncer coloretal? Nós sabemos que muitas pessoas falam, eu não tenho nenhum câncer na minha família, nem meu pai, nem minha mãe teve câncer, eu não vou ter. Mas o câncer coloretal, assim como a grande maioria dos cânceres, apresenta um componente hereditário, esse genético de transmissão pai-filho, em torno de 5 a 10%. 90 a 95% dos casos de câncer são mutações novas que acontecem por erros comportamentais que nós executamos no nosso dia a dia. Associado à dieta com muita gordura. A dieta gordurosa é um fator de risco. Alimentos embutidos e processados. Hoje a gente fala muito pouco dos alimentos embutidos e processados, mas eles são causadores do câncer na mesma incidência, na mesma proporção que o cigarro, que o tabagismo. Alimentos processados que nós consumimos muito, linguiça, salsicha, presunto, toda aquela carne que é trabalhada, modificada e adicionados produtos industriais é um alimento processado. E esse tipo de alimento causa câncer na proporção exatamente igual ao cigarro. Nível A de evidência pela OMS, já ratificado no ano de 2016. Mas a gente percebe que tem muito pouco enfrentamento quanto a esses tipos de alimentos. Então, a gente tem que procurar evitar os alimentos processados, embutidos. Embutido é todo aquele alimento que a gente coloca dentro de alguma estrutura e consegue fatiar esse alimento. Isso é uma forma mais grosseira de nós caracterizarmos um alimento embutido. Então, a gente tem que remover esse tipo de alimentação da nossa dieta. Um outro dado muito importante é a obesidade. A nossa população, cada vez mais, vem se tornando uma população obesa. Os Estados Unidos apresentam uma população que é 1,5 vezes maior que a população do Brasil.
Porém, quando nós vamos correlacionar com a incidência do câncer coloretal, a incidência lá nos Estados Unidos é 3,5 vezes maior. Por que é tão maior a incidência do câncer coloretal nos Estados Unidos que no nosso meio? Porque lá a percentagem de pessoas com obesidade é bem maior que aqui. Mas mesmo assim, eles tendo o câncer coloretal 3,5 vezes maior que aqui, eles apresentam uma menor mortalidade do câncer coloretal. Então, nós vemos quão importante é a prevenção. Outro fator de risco que muito pouco nós falamos é o alcoolismo, a ingestão do álcool. O álcool é uma substância que causa câncer. As pessoas precisam saber disso. Álcool causa câncer. E aí nós sempre nos deparamos com aquela barganha do paciente. Ah, doutor, eu só tomo um copinho de vinho, eventualmente uma cervejinha, final de semana. É um fator de risco para o câncer. O álcool, quando dentro do nosso organismo, ele forma um metabólito, o acetaldeído, que ele é altamente danoso ao nosso DNA. Ele é um indutor de mutação e um causador de câncer. Ele está diretamente relacionado com o câncer coloretal. Outro dado importante que é a atividade física. Atividade física é uma das poucas práticas que nós podemos executar. Tem um trabalho que foi publicado em dezembro de 2017 no Lancet, que afirmava que atividade física, a prática da atividade física, uma caminhada 35 minutos, 5 vezes a semana, previne quanto ao surgimento das doenças malignas e aumenta a expectativa de vida da população. Então, é muito importante nós reforçarmos esses dados epidemiológicos quanto os agentes que causam o câncer. Todos esses dados a população pode encontrar no seu e-book, doutor Antonello? O que o senhor abordou assim nessa sua dissertação e que se converteu posteriormente nesse livro, né? E como as pessoas podem fazer para ter acesso, para buscar mais informações, onde ele está disponível? Sim. A minha dissertação ela está mais relacionada com uma metástase hepática do câncer coloretal. Nós estudamos marcadores do sistema de reparo do DNA. Nós temos dentro das nossas células um sistema que continuadamente, todos os dias, ocorrem mutações no nosso DNA. O nosso DNA ele se altera. Porém, nós temos um sistema próprio que seria como um exército protetor que, quando ocorre uma mutação, ele identifica essa mutação e a corrige. E o nosso DNA volta a ser como era antes. Então, dentro do meu mestrado, eu estudei alguns tipos dessas mutações e visualizei isso na metástase hepática. Esse é o trabalho principal. Porém, na parte introdutória da minha dissertação, eu falo a respeito disso, sobre a epidemiologia, sobre os fatores de risco, sobre dados que seriam importantes nós modificarmos no nosso dia a dia, que já são modificados em países de primeiro mundo, e nós precisamos introduzi-los aqui também no nosso meio. Então, eu falo um pouquinho sobre isso. O meu e-book foi baseado na minha dissertação, ele pode ser acessado no meu site, tá? www.sicomvs.com.br, e ele também está presente no meu Instagram. Todas as pessoas que gostariam de ter acesso, ele é gratuito e pode ser acessado ali. Fala bastante sobre câncer coloretal. Além do câncer coloretal, o senhor falou também questões tipo a obesidade, né? E a obesidade também acaba trazendo outros problemas para a saúde do homem, como a própria diabetes ou, de repente, triglicerídeos alterados, né? E gostaria de saber se, como consequência disso, podem ter outras doenças na vesícula, no fígado, como gordura no fígado, por exemplo, né? A esteatose hepática, que chamam, pedra nos rins. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho das outras doenças que costumam, ou outros problemas que costumam acarretar, então, o sexo masculino. O feminino também, sim, né? Mas como a nossa temática hoje são os homens... A obesidade, tanto para homens e para mulheres, causa muitas doenças. Todas essas do sistema cardiovascular, a hipertensão está relacionada com a obesidade, o surgimento do diabetes, a estenose hepática, hipertrigliceridemia, que pode levar à formação da pancreatite,
Então, existem inúmeras doenças em decorrência da obesidade. E também inúmeras doenças que surgem por nós ingerirmos uma dieta inapropriada. O que é recomendável? Se recomenda que as pessoas procurem os nutricionistas. Nós temos esses profissionais no nosso meio que trabalham justamente nessa parte, tentando adicionar na nossa rotina, no nosso dia a dia, uma dieta mais apropriada. Tem coisas que a gente tem que evitar ao máximo o consumo. E nós precisamos realizar esse acompanhamento, porque só de nós termos essa teoria de alimentos que deveriam ser evitados, a gente vai colocar na prática isso no nosso dia a dia, quando a gente for procurar um nutricionista, sentar na frente desse profissional, ele vai fazer diversas medições antropométricas, medições do nosso corpo, e através dessas medições ele vai nos reforçar alguns tipos de alimentos que a gente não pode consumir. Então é muito importante nós procurarmos esses profissionais da saúde que têm como intuito melhorar muito a saúde das pessoas e prevenir o surgimento de muitas doenças. O cigarro é um grande vilão, todos nós sabemos, temos que evitar. Eu sempre invisto muito na minha consulta médica, tentando rastrear aqueles pacientes que fumam e instituir um tratamento e conscientizar ele da importância de parar de fumar. Muitas vezes a gente passa pela questão da procrastinação, a pessoa, eu vou deixar de parar logo ali adiante. Porém, no logo ali adiante podem surgir muitas doenças e pode já, por vezes, se tornar tarde demais para a gente parar de fumar. Porém, parar de fumar nunca é tarde demais. Às vezes vem um paciente, doutor, agora eu estou com câncer, por que eu vou parar de fumar? Não, porque o cigarro faz mal e vai prejudicar durante todo o seu tratamento contra o câncer. Então, em todas as etapas, é importante parar de fumar. E a gente tem que seguir tocando nessa tecla, porque a gente sabe que o cigarro cresce em populações fundamentais, que são as de ensino médio. Nós vemos o crescimento aí do tabagismo nos nossos adultos jovens, ali, pessoas dos 16 aos 20 anos. Por incrível que pareça, nós temos muitas pessoas nessa faixa etária que estão começando a parar a iniciar o hábito do tabagismo. Então, a gente não pode deixar que isso ocorra no nosso meio. A gente precisa tocar nessa tecla da importância de não utilizar o cigarro. O cigarro, além de fazer o mal, ele é uma porta de entrada para todas as outras drogas. Geralmente, aquela pessoa que vai usar maconha, que também causa câncer, maconha tem relação com câncer de pulmão, as pessoas têm que saber disso. A gente fala, mas a questão medicinal é aquele subproduto delta-9 tetraído-canabinol, uma substância extraída em laboratório, mas aquele cigarro que é feito e consumindo aquilo ali tem muitos tóxicos e causa câncer. E geralmente a entrada para drogas mais leves, para mais pesadas, é o cigarro. Então a gente tem que combater o consumo do cigarro no nosso meio. Você falou um pouquinho ali em relação aos jovens, né, que estão começando a fumar mais cedo. Teria alguns cuidados para cada faixa etária, por exemplo, em relação à saúde, às crianças, aos adolescentes, falou para ter cuidado, né, em relação ao tabagismo, e aos idosos, que a gente pudesse deixar para a nossa comunidade? Sim, nós temos muitos cuidados. Importante a presença da família. A família é tudo nessa questão aí dos jovens. O pai e a mãe, a gente tem que estar em cima dos nossos filhos, dos nossos familiares. Eu acho que isso a gente não pode deixar simplesmente para os professores. Os jovens dentro das escolas, eles vão adquirir principalmente conhecimento, mas essa questão cultural, educacional, do cuidado com a saúde, ainda é feito muito dentro das nossas residências. Então, os pais têm que estar sempre muito atentos ao que os nossos filhos estão fazendo, o que eles estão consumindo. A gente não pode deixar isso aí passar, tá? Porque às vezes a gente é ali naquela faixa etária dos 16 aos 20 anos que inicia o consumo do cigarro, o consumo do álcool, beber de forma eventual, e aquilo se torna um hábito, uma rotina que a gente tem que tentar eliminar, tentar reduzir ao máximo.
Os idosos é muito importante. Acima dos 65 anos é onde ocorre a maioria dos cânceres. É nessa faixa etária. Há cerca de 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade de medicina, ainda eu tinha informação de um professor que falava: o paciente tem acima de 75 anos, não vamos fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento mais agressivo num paciente de 75 anos, pobre, velhinho, está fraquinho. Isso não existe mais. Nós sabemos, acima dos 65 anos é a principal incidência das neoplasias. E independente da idade, a idade não é o fator que vai definir se o paciente vai fazer um tratamento ou não, mas sim a sua performance. Eu atendi um paciente ontem de 98 anos, que ele veio de Uber na consulta. Então, a gente não pode subestimar as pessoas pela sua idade. E a população idosa, ela se apresenta como principal população relacionada à incidência das neoplasias. E eles merecem, sim, receber todo o tratamento possível dentro das condições clínicas. E também a gente tem que reforçar nessa população a importância do atendimento, da busca de um profissional médico de confiança. O geriatra é um profissional ali que está muito ativo nessa faixa etária também, para que consiga diagnosticar as doenças na fase inicial. O segredo é nós descobrirmos o quanto antes. O quanto antes nós descobrirmos, maior será a taxa de cura e maior será o sucesso no tratamento. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Gostaria então que o senhor destacasse alguns pontos, né, que considere que seja importante frisar novamente para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, pelo YouTube, também pelas nossas mídias sociais, e deixasse em especial um recado, uma reflexão aos nossos homens, então. Bom, é um prazer para mim participar do programa, poder falar um pouquinho mais sobre prevenção. Eu espero que as pessoas que nos assistem possam colocar em prática essas atividades. Os homens, principalmente. Os homens são muito importantes dentro das nossas famílias, pais, irmãos, e nós queremos ter esses homens com o máximo de saúde. Então, vamos cuidar um pouquinho mais da nossa saúde. Não vamos deixar para tomar atitudes que são fundamentais no futuro. O futuro nós não sabemos como ele vai ser, se ele vai ser, de que forma vai ser, mas o presente nós podemos atuar. E nós atuando hoje, nós podemos evitar o surgimento de muitos problemas futuros. E quando as pessoas têm uma doença, a primeira coisa que elas dizem: por que isso está acontecendo? É só olhar nossa trajetória, o que a gente plantou no meio desse caminho. E a gente vai colher uma hora. Então, vamos buscar ao máximo instituir medidas saudáveis na nossa rotina. E é fundamental a importância da atividade física. Nós temos que realizar a prática de uma atividade física 30 a 35 minutos, pelo menos 5 vezes por semana. É fundamental. Se tem uma dica que quem nos assiste possa colocar em prática, atividade física. Vamos praticar mais atividade física. Melhora o nosso sistema imunológico, está diretamente relacionado ao surgimento de muitas doenças e vai nos tornar pessoas melhores para executarmos as nossas atividades diárias com melhor performance. Muito obrigada, doutor Antonello, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, falando em especial hoje, né, mais direcionado aos homens, em alusão à lei que criou, então, a Semana Estadual de Saúde Integral do Homem, que a gente comemora, né, e traz para o debate no mês de agosto. Obrigada pela sua presença. Chegamos ao fim de mais um programa Vitalidade, Saúde Integral do Homem e os principais tipos de câncer que atingem essa população foi o tema do nosso bate-papo dessa edição. Conversamos com o médico cirurgião geral e oncológico Carlos Antonello. Ele também é autor do e-book Entendendo o Câncer Coloretal, fruto de sua dissertação de mestrado. A publicação está disponível gratuitamente na internet. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claronet e também pode ser acessado pelo YouTube da emissora. Acompanhe nosso trabalho pelas mídias sociais, Twitter e Instagram.
e também no Facebook da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia, se cuidem e até o próximo Vitalidade.